Gente, me perdoem o uso do termo, mas que palmolice do Corinthians hoje. Assim, eu acho que o Corinthians hoje, pro seu torcedor, deu mais motivo de indignação, de raiva, de, cara, não consegui entregar nada, do que o Vasco ontem. E olha que o Corinthians, eu acho, ter um time melhor do que o do Vasco, e o Corinthians tinha um jogador a mais. Bem ruim. Vamos lá, pessoal, começando do começo, essa aqui foi a escalação do Flamengo, e assim, o Flamengo não muda nada do que tinha sido o primeiro jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil. Se repete todo mundo. Tem uma curiosidade disso aqui, que essa arte é do próprio Flamengo, e no nome Felipe Luiz, que é o técnico, eles escreveram Felipe Luiz com Z. O próprio Flamengo errou o nome do próprio técnico. Beleza, tamo bem. Mas enfim, é um bom time, tá ligado? O que me chama a atenção aqui é a zaga do Flamengo, que é Léo Ortiz e Léo Pereira, beleza? São dois bons zagueiros, só que o que me chama a atenção é curioso, é engraçado você notar que no banco a gente tem o 15, Fabrício Bruno, que é reserva mais uma vez, só que outro dia mesmo tava na seleção brasileira. Eu acho sempre esquisito quando acontece isso de um jogador que mal consegue ser titular sempre no time dele e pra seleção. Parece um bagulho meio sem pé sem cabeça, mas enfim, normal. Isso aqui é só um detalhe, só pontuei mesmo. O time do Flamengo é esse, muito bom. Agora, do lado do Corinthians, aqui a gente já tem uma maior quantidade de novidades. As principais, a presença do Yuri Alberto no time que começa, ele não tinha jogado o outro, e também aqui a ausência do Coronado. A torcida pediu aqui e queria, pelo que eu vi, o Carrídio desde o começo, tá ligado? Porque o meio-campo tem jogado bem e o Corinthians ganhou com ele lá e tal, só que apesar da vitória, time que tá ganhando se mexe sim, pelo menos essa é a postura que mostra o Ramon Dias. Ramon que assim, torcedor corintiano, tenha paciência comigo, mas eu conheço muito bem e eu não sou muito chegado. E assim, o Ramon, ele tinha essas teimosias já no Vasco e ele tem agora no Corinthians, ele não vai pra final e eu não sei até que ponto tem que ser culpado ele, mas também tem que culpar a galera que tava em campo, que meio que não entregou grandes coisas não. Mas vamos lá. O jogo vai começar a rolar e o que a gente tem no começo é um gol do Flamengo. Eles comemoram, até passei mal aqui. Eles comemoram aqui, só que não comemoram tanto porque tem um impedimento. E a verdade é o seguinte, gente, esse começo de jogo teve muita polêmica de arbitragem, tá? Na verdade, não só o começo de jogo, mas hoje quase que dá pra dizer, e olha que eu sou vascaíno, mas quase que dá pra dizer que a arbitragem tava contrária ao Flamengo. Eu falo isso porque, olha só, a gente tem aqui o lance do impedimento, que é um lance bem ajustado, que é um lance que o VAR colocou a linha no jogador errado primeiro, aí depois corrigiu, só que mesmo após corrigir, assim, talvez até esteja realmente impedido isso aqui, mas com essa imagem, com essa qualidade aqui de definição, não dá pra ter muita certeza de nada não. Mas o juiz apita, o impedimento é confirmado, eu acho que é bem esquisito aqui o lance e tal, tá tipo muito na mesma linha, tá ligado? Mas é aquilo, talvez realmente esteja impedido, talvez realmente estivesse, só que com essa qualidade de imagem não dá pra gente chegar a grandes conclusões não. E depois, se isso aqui já foi uma polêmica, e esse lance teria mudado ainda mais a história do jogo, porque assim, já não foi muito difícil pro Flamengo, teria sido ainda mais fácil, tá ligado? O bagulho teria sido um jogo muito calmo, provavelmente, só que tivemos essa polêmica, o juiz olha, beleza, aquela coisa toda, e depois a gente tem essa daqui que foi menor, pelo menos na repercussão, mas cara, na internet muita gente reclamou, porque olha só, o Rascaeta rouba a bola e ele ia sair sozinho em direção ao gol, e o Gustavo Henrique, se eu não me engano, faz falta nele e toma só amarelo. A gente tem em vídeo o lance aqui, olha só, ele ganha a frente, ia sair, cadê? É puxado e cai, e o juiz dá só amarelo. O que eu acho? Cara, se dá vermelho aqui não era absurdo nenhum não. Por quê? O amarelo provavelmente foi dado porque o árbitro entendeu que ele talvez, sei lá, não estava tão em direção ao gol, porque assim, cobertura nenhuma não tinha, tá ligado? Não tinha nenhum outro zagueiro. Assim, não existe dúvida quanto ao fato de ele sairia sozinho com o goleiro. Agora, tem talvez ali uma interpretação do juiz de que ele estava meio que pra lateral, tá ligado? Talvez ele não estava tão em direção ao gol, mas enfim, eu acho que na transmissão do Sport TV, que foi onde eu vi, eu acho que eles não trataram com a tamanha importância que merecia. Quando aconteceu o lance, eu pensei, pô, não deu falta, mas ao dar falta eu pensei, gente, vem expulsão, e não veio. Então assim, é o segundo momento meio polêmico aqui e tal, e nisso aqui vocês veem que, cara, eu torço pro Vasco, mas não vou ficar, sabe, puxando contra o Flamengo à toa. É igual eu falei, não acho que é um lance tão escancarado, porque se você tentar forçar ali, você consegue entender o que talvez o árbitro tenha interpretado, mas que existe a polêmica, existe. E olha só, eu nem separei, eu nem vou colocar nesse vídeo aqui, mas tem que ser falado também que no segundo
tempo teve um lance que a bola claramente bate na mão do Garro, o Garro tá com a mão aqui, bate na mão dele e não é dado o pênalti. Só que aí eu acho que é mais uma parada de, cara, eu não sei tanto a regra pra poder falar. O que dá pra gente saber, o que eu sei é que sim, bate na mão, tá ligado? Bate na mão. Agora, sei lá, o Garro tava com a mão um pouco próxima, mas era próxima o suficiente? Não sei. Como eu falei, assim, um jogo bem esquisito de arbitragem, só que aí é aquilo, né? O Flamengo reclamar de arbitragem é complicado. Esse aqui é o jogo de Flamengo e Corinthians, os dois times que historicamente mais são beneficiados, então é pontuar aqui que existiu essas estranhezas, mas, né, beleza. E outra, o Flamengo passa, o Flamengo se classifica, e aí, meu amigo, nem tem muita... Se tivesse rodado, se tivesse sido eliminado, cada lance desse aqui ia ser reprisado durante essa semana toda. Mas passou com mérito, por quê? Porque logo na sequência a gente tem o lance da expulsão bizarra, e se eu falei que até aqui tínhamos polêmicas de arbitragem, isso aqui não é polêmica nenhuma não. Assim, no melhor estilo Anderson Silva versus Vitor Belfort, o Bruno Henrique vai contra o Mateuzinho, e gente, o vídeo do lance é um bagulho assombroso, porque bate na cabeça e ele nem tira, assim, faltou só ele levantar a mão e começar a amarrar o cardaço na cabeça do mano aqui. Uma expulsão que não tem nem o que falar. O Felipe Luiz, que aparece aqui atrás no lance, ele nem reclama, o Bruno Henrique reclama. Ai, cara, o jogador no futebol, eu ia falar futebol brasileiro, mas isso tem pro mundo todo. O jogador é viciado em reclamar, em falar, não, pô, você errou, juiz. Mesmo quando, claro, assim, é igual ontem no jogo do Vasco, o Otávio teve coragem de falar que aquilo talvez não tenha sido pênalti, sendo que ele faz assim, ó, pra ir na bola. O Bruno Henrique reclamar disso aqui. Assim, é brigar contra a realidade, tá ligado? Enfim, foi juvenil. O grande Bruno Henrique, que é um baita um jogador, que eu acho que em 2019 talvez tenha sido um jogador melhor do que o Gabigol, apesar do Gabigol ter sido o cara que fez os gols importantes, mas baita jogador, costuma castigar muita gente, só que hoje fez um lance meio sem pé, sem cabeça, coisa de quem tá começando no futebol, tá ligado? É corretamente expulso, não tem nem cabimento. Assim, pra vocês terem uma dimensão do quão absurdo, quão feio é esse lance, o filho do Fagner tava comentando em postagem no Instagram falando, pô, tá parecendo meu pai. O filho do Fagner. Enfim, eu acho que isso aí diz um pouco da agressividade do lance. Beleza, pessoal, nesse momento o Flamengo com 1 a menos, aí você fala, pô, 28 do primeiro tempo. O Corinthians estava só um gol atrás, jogando dentro de casa, estádio lotado, um homem a mais. Pronto, vai conseguir a classificação. Vai empatar, ou vai classificar nos pênaltis, ou já vai conseguir. Assim, todo o cenário mostrava que, opa, ferrou pro Flamengo. E aí, o que acontece? A substituição do Gabigol, que tá com tanta moral quanto ninguém. O Gabigol é o primeiro a ser substituído. Entra o Fabrício Bruno, que jogador de seleção, como eu falei. Aquela velha história, o Flamengo ainda tem muito time bom, tá ligado? O Flamengo tem elenco e tal, talvez não renda tudo aquilo que se espere, mas, pô, você tem um jogador de seleção brasileira entrando depois, é curioso. Sai o Gabigol e o que acontece? Nada. O Corinthians, ele não consegue crescer de forma grandiosa, e aí a gente termina já o primeiro tempo. Cara, olha só, trazendo em números, são 4 finalizações do Corinthians contra 2 do Flamengo. Cara, você jogou ali quase 20 minutos com um homem a mais, você deu 4 chutes, e nem todos esses 4 chegou no gol exatamente, a maioria foi pra fora. Isso são números do SofaScore, nos números da Globo foram 5. De qualquer jeito, é um número muito baixo. A posse de bola é 54 pro Corinthians, ou seja, é um pouquinho maior, mas é só um pouquinho. Assim, o Corinthians, como eu falei no começo, desculpa o termo, é meio feio, mas assim, foi de uma palmolice. O Corinthians não conseguiu entregar. Ontem eu fiz live, e na live eu perguntei, gente, antes do jogo do Vasco, tá ligado? Eu perguntei, gente, quem vocês acham qual dos dois confrontos, o Vasco hoje ou o Corinthians amanhã, qual dos dois confrontos você acha que tá mais aberto? Tipo assim, dos times que estão em desvantagem, quem vocês aqui do chat acham que tem mais chance de virar o confronto? E aí, mesmo o público da live sendo majoritariamente, presta atenção, mesmo a maior parte da galera sendo vascaíno, tava todo mundo pondo mais fé no Corinthians. Porque assim, jogar em casa e ganhou de 5-2, aquela coisa toda, um time um pouco melhor, o Atlético Mineiro, eu acho que ele tinha um nível muito acima do Vasco, tá ligado? Enfim, a galera tava pondo muito mais fé no Corinthians. E aí, com todo esse clima, essa expectativa e tal, o Corinthians, ele dá a sorte, porque é uma espécie de sorte, de poder ter um homem a mais, e ele não aproveita. Então, quando eu falo da palmolice e tal, é que assim, o Corinthians tinha tudo, mas não entregou nada. O Corinthians, o Vasco chegou mais perto de ir pra final do que o Corinthians.
tá ligado? E apesar da tabela do Brasileirão mostrar o Vasco acima, eu acho que o time do Corinthians, assim, a folha salarial mostra que o time do Corinthians é melhor, tá ligado? É meio bizarro. O Vasco conseguiu fazer um gol, por exemplo. O Vasco, durante boa parte do jogo, tava levando pros pênaltis. Isso aqui eu não tô nem comemorando, tipo, nossa, parabéns, ganhamos o troféu quase, tá ligado? Não é nem isso. É só uma constatação de, pô, eu tava torcendo pro Corinthians hoje, tá ligado? Eu acho que é óbvio por quê, porque o outro time era o Flamengo, e apesar de eu estar meio que advogando pró-Flamengo aqui, eu tinha motivo para torcer pro Corinthians. Contra o Flamengo, amigo, eu torço pra qualquer coisa que for. Mas o time não entregou. Então, assim, se eu que tava torcendo hoje, mas não sou um torcedor do clube, fico incomodado, eu imagino você que torce todo dia, tá ligado? Eu fiquei indignado de, cara, não acontecia. E aí, beleza, vamos pro segundo tempo. A coisa vai melhorar? Até vai, mas não tanto. O que começa a acontecer? O Corinthians ele tem algumas boas chances no segundo tempo, a maior parte delas no Yuri Alberto, e ele caga em praticamente tudo. O que acontece? Eu até anotei, aos 11, o Yuri recebe uma bola, que se eu não me engano vem do Romero, que ele sai ali meio que cara a cara com o Rossi e finaliza muito mal. Isso aos 11, ele desperdiça. Depois, ele tem uma boa chance, só que aí agora faz-se uma grande defesa do Rossi. O Rossi pega um baita de um chute, que seria um gol bonito, tá ligado? Então, na primeira grande oportunidade do segundo tempo, o Yuri Alberto finaliza mal, depois ele finaliza bem, ele vai bem, só que o goleiro do Flamengo, esse também vai bem e faz uma baita defesa. E depois, que eu acho que é o melhor dos três lances, chega uma bola do Thales Magno pro Yuri de cabeça, ele cabeceia completamente errado, ele nem manda pro gol, nem dá um passe. Olha só, o que a gente vai ter é aqui, ó, Thales Magno, 24 do segundo tempo. Cara, olha a quantidade de torcedor, um bagulho assim, eu sempre acho absurdo esse estádio do Corinthians, é a torcida. Mas a bola vai aqui, cadê? Chega no Yuri, gente, perceba como que ele tem espaço dentro da área, tá ligado? O Verratti nisso aqui, meu amigo, eu nem te conto o que aconteceria. A bola vem redonda, ele vai cabecear, ele pode mandar pro gol, e ele poderia tentar um passe aqui também pro Romero, e ele faz o quê? Nenhuma das duas coisas, ele perde o gol de forma escabrosa, e aí tá ele aqui, e Yuri Alberto é de um protagonista que o time do povo precisa. Cara, um jogo ruim. O Yuri, assim, o Yuri Alberto é uma piada no Corinthians? Muitas vezes sim. Só que se você pega pra ver a quantidade de gols que ele tem esse ano, se você pega pra ver os números do Yuri Alberto, cara, não é, tá ligado? É um moleque de só 23 anos, ele é mais novo que eu, acredite você ou não, tô acabado, hein? Mas ele é mais novo que eu e é um cara que, mano, ele tem mais de 20 gols na temporada. Então, assim, não tem como falar que um maluco desse, com esses números, é uma piada. Só que tem muito momento que ele joga parecendo ser uma. Ele tem aqueles lances de cair sozinho e de tentar dar passe de peito e acabar dando um passe de barriga, sabe? Ele tem uns lances meio Yuri Alberto das ideias, só que ele vinha fazendo bons jogos, tá ligado? Dando boas assistências, fazendo uma boa quantidade de gols, mas hoje eu acho que assim, acabou tendo chances e não aproveitando elas, e quando aproveitou, parou no goleiro. Agora, nem tudo é Yuri Alberto. O time do Corinthians não funcionou, depois foi entrando o Coronado, aí finalmente entrou o Carrídio, entrou a galera que tinha pra entrar, era um bom elenco, mas aí eu não sei se é culpa de jogador individualmente, e aqui eu paro de falar do jogador, ou se tem que reclamar do Ramon. É aquilo, o Vasco teve o Ramon nessa Copa do Brasil, até classificou tendo o Ramon, mas meu Deus do céu, com muita dificuldade, a verdade é essa, talvez realmente não esteja rendendo. O Corinthians agora, ele tem uma reta final de ano que pode terminar sendo, não fez mais do que obrigação, que é se manter na Série A, ou pode ser trágica, tá ligado? Tendo jogadores caros, igual o Memphis Depay, que hoje não joga, mas que tá lá no elenco e pode acabar sendo rebaixado, esse risco ainda é muito real. Então, assim, o Corinthians, ele pode ter um final de ano horroroso, ou pode, na melhor das hipóteses, não fazer mais do que obrigação. Agora, beleza, vamos parar um pouco de falar de Corinthians e o Flamengo. E o que dá pra dizer do Flamengo? Cara, dá pra dizer que, assim, os caras conseguiram render além do esperado olhando hoje. Porque, assim, no primeiro jogo, o Flamengo tinha ido muito bem, criado muitas chances. A gente tinha até falado de Jorge Jesus, tá ligado? Que isso, é o time do Jorge Jesus de novo. Só que, apesar de criar muito, no placar, essa criação não apareceu. No placar 1-0 seco, o Flamengo tinha, sei lá, deixado de aproveitar muita coisa, deixou um confronto que dava pra deixar fechado, ele deixou aberto, tá ligado? O jogo tava aberto. Muita gente, igual eu falei, acreditava até na virada do Corinthians, só que aí hoje ele pega um cenário muito adverso, um cenário muito
contrário, onde um jogador importante desfalca o time e deixa com um buraco desde o primeiro tempo, tá ligado? O Flamengo pegou uma situação completamente complicada e aí, cara, como é que terminou o jogo? Terminou parecendo que tava melhor que o Corinthians. Chegou na reta final, o Flamengo com um homem a menos, ele tinha mais perna, tá ligado? Teve um lance ali bonito do Gerson no final, cortando e chutando, chutou pra fora e tal. Mas assim, o Flamengo chegou no final do jogo mais inteiro, na minha visão, do que o Corinthians. Corinthians que tinha um homem a mais, que tava em casa, que precisava de ganhar. Assim, é igual eu falei, hoje o Corinthians, com um cenário melhor, jogou pior do que o Vasco. Tá ligado? E isso é chocante. Parabéns ao Flamengo que, mesmo numa situação merda, conseguiu sobreviver até que muito bem. Não tomou tanta pressão assim, não. Bom, pessoal, eu espero não ter falado merda nenhuma, mas se eu falei, você comenta aqui numa boa que talvez eu mude de opinião. Então, se você discorda de alguma coisa que eu falei, comenta aqui embaixo. Muito obrigado por assistir. E, ó, amanhã estamos ao vivo na Twitch, 18 horas de graça, livezinha pra comentar tanto esse jogo quanto do Vasco. Amanhã, 18 horas na Twitch. Vejo você lá.